Se você está planejando uma viagem para os Estados Unidos, seja de turismo, estudos ou trabalho, você precisa saber que o formulário DS-160 é o primeiro passo no processo de solicitação de visto. Talvez você já até saiba disso, mas o DS-160 é um formulário online que tem o objetivo de coletar informações sobre você, sobre as suas intenções de viagem, além do seu histórico profissional e acadêmico, servindo de base para a decisão do agente consular sobre a aprovação ou a negativa do seu visto. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a DS-160 e eu vou te falar como você pode acessar o formulário, mas também quais informações são necessárias, como evitar erros comuns, além de trazer dicas valiosíssimas para aumentar suas chances de sucesso. Então, se você já se sentiu perdido só de ouvir falar na DS-160, não se preocupa porque hoje eu estou aqui para te entregar o ouro. Nosso objetivo é simplificar o processo e fornecer o guia completo e fácil de seguir. Dessa forma, depois que você terminar de assistir esse vídeo, você já vai estar familiarizado com o formulário e preparado para preencher sozinho. E se você quer ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui no canal sobre visto americano, se inscreve clicando aqui embaixo que eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai te ajudar demais. Combinado? O formulário DS-160 ele é um documento digital que tem o objetivo de coletar informações detalhadas sobre quem está solicitando o visto, como as intenções de viagem e o histórico dessa pessoa, sendo a base para a decisão do agente consular sobre a aprovação do visto. Mas Caio, como que eu sei se para o visto que eu vou solicitar eu preciso preencher esse formulário? O preenchimento do documento é obrigatório para a maioria dos tipos de visto de não imigrante, como é o caso do visto de turismo, B2, ou negócios, B1, e até o visto de estudante, o F1. Ele deve ser acessado e preenchido no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos e nele vai estar incluso vários aspectos, dados pessoais, informações de contato, histórico de viagens, detalhes sobre o propósito da viagem, isso é muito importante, informações sobre familiares, além do teu histórico profissional e acadêmico. Por isso que é extremamente importante dedicar tempo e atenção ao preenchimento da DS-160, porque qualquer erro ou informação inconsistente pode levar à negativa do visto. Depois do preenchimento, você vai precisar imprimir a página de confirmação da DS-160, que tem um código de barras e o número do formulário. Essa página ela é obrigatória para agendar a entrevista no consulado ou embaixada dos Estados Unidos no Brasil ou no exterior e para comparecer a entrevista. E aqui eu já vou deixar a minha primeira dica, que é estudar o formulário DS-160 antes de preencher ele, já que ele é um formulário extenso, detalhado e com perguntas que englobam vários aspectos da sua vida, como eu falei. E estudando o formulário com antecedência, você se familiariza com a estrutura, o tipo de informação solicitada e os requisitos específicos de cada seção. E isso vai permitir você separar a documentação necessária com antecedência, evitando atraso e principalmente erros no preenchimento. Por isso é muito importante que você assista esse vídeo completo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar a entender melhor o formulário. Estudando o formulário, você pode planejar suas respostas com cuidado e garantir que todas as informações estejam alinhadas com os documentos que você precisa apresentar. Não se esquece também que as informações que você colocar na DS-160, elas vão servir de base para a entrevista no consulado ou na embaixada. Então, estudando o formulário, você se prepara para responder as perguntas sobre as suas informações pessoais, o seu histórico de viagens, o propósito da sua viagem e outras questões importantes no momento da entrevista. O formulário DS-160 ele vai solicitar informações pessoais e familiares detalhadas para identificar você e avaliar os seus vínculos com o Brasil. E essas informações incluem informações pessoais como teu nome completo, tua data de nascimento, o lugar que você nasceu, sua nacionalidade, número de passaporte, data de emissão e validade do passaporte, sexo, estado civil, endereço residencial, número de telefone, endereço de e-mail e cara, não para por aí. O formulário também inclui informações familiares e do cônjuge, se houver, além de outras informações como o histórico das suas viagens internacionais anteriores e detalhes sobre o seu histórico profissional, incluindo o nome das empresas, os cargos ocupados e as datas de emprego. O formulário também vai solicitar que você forneça detalhes sobre a sua formação acadêmica, incluindo o nome das instituições, cursos e datas de estudo. Mas aqui na Moove a gente tem o nosso próprio formulário exclusivo, onde a gente analisa o seu caso, envia tudo para você com base na sua realidade
e estuda cada ponto a fundo, sempre contando com a verdade. Assim a gente consegue preencher cada informação da maneira mais estratégica possível, evitando erros que podem levar à negativa pela simples falta de entendimento. E se você acha que é só isso, ainda tem muito mais pela frente. O acesso ao formulário do DS-160 é realizado a partir do site oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, especificamente no Centro Eletrônico de Aplicação Consular, o CEAC. E para iniciar o preenchimento da DS-160, você precisa acessar o site do CEAC e na página inicial você encontra um link direto para o formulário e ao acessar o formulário DS-160 você vai precisar selecionar o local onde você pretende realizar a sua entrevista para o visto e presta muita atenção na hora de selecionar, porque o formulário ele vai ser direcionado para o consulado correspondente ou a embaixada. Todo esse processo ele é feito online, por isso você vai precisar ter acesso à internet e a um navegador compatível. É recomendável você utilizar navegadores atualizados, como é o caso do Chrome, para garantir que tudo ocorra bem durante o preenchimento. Além disso, é preferível realizar o preenchimento no computador em vez do celular ou tablet. Depois de preencher o formulário, revisa todas as informações que você forneceu antes de enviar e depois do envio vai aparecer uma página de confirmação com código de barras que pode ser impressa e apresentada no dia da entrevista. Uma das dúvidas que a gente mais recebe aqui na Moove sobre a DS-160 é se é possível salvar o formulário para continuar depois e sim, isso é possível. O sistema do formulário permite que você salve o seu progresso e retorne para continuar o preenchimento em outro momento. Mas é importante estar ciente de alguns pontos importantes. Por exemplo, o sistema da DS-160 ele tem um tempo limite de inatividade. Então, se você deixar o formulário aberto por muito tempo sem atividade, a sessão pode expirar e você pode perder as informações não salvas. Por isso, salva o teu progresso sempre. Além disso, quando você inicia o preenchimento da DS-160, você recebe um código que é o Application ID. Anota e guarda esse número com segurança, porque ele vai ser necessário para acessar e continuar o preenchimento do formulário mais tarde, caso seja necessário. Outra dúvida muito comum que eu ouço é: Caio, se eu preencher errado, o que eu posso fazer para consertar? E a resposta é: se você perceber um erro depois de ter enviado a sua DS-160 para o consulado americano, não entre em pânico, existem algumas medidas que você pode tomar para corrigir a situação. Nesse tipo de caso, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é o erro. Então, primeiro determina exatamente qual foi o erro e qual a gravidade desse erro. Informações menores, como erros de digitação, são mais fáceis de corrigir do que informações incorretas sobre antecedentes criminais, por exemplo. Geralmente, pequenos erros de digitação ou imprecisões menores podem ser corrigidos durante a entrevista e o oficial consular ele pode fazer anotações ou pedir algum tipo de esclarecimento, e o mesmo vai se aplicar se os seus dados mudaram desde que você preencheu o DS-160, por exemplo, como é o caso de uma mudança de emprego ou endereço. Mas tenha em mente que erros mais graves ou informações falsas podem resultar em atrasos no teu processo ou até mesmo na negativa do seu visto. Por isso, em casos de erros maiores que podem ocasionar a não aprovação do seu visto, pode ser necessário que você preencha um novo formulário com as informações corretas. E se isso acontecer, leva um novo formulário e o código de barras para a entrevista no consulado, informa o oficial consular sobre o erro no formulário anterior e oferece o novo formulário como substituto. Em outros casos, pode ser útil entrar em contato com o serviço de suporte ao visto dos Estados Unidos para obter orientações específicas sobre qual é a melhor forma de proceder. Por isso eu quero te deixar essa orientação. Ao preencher o formulário, faça isso com muita atenção e sem pressa. Você com certeza já ouviu aquela frase que diz que a pressa é inimiga da perfeição, né? Pois é, nesse formulário toda atenção é pouca. É por isso que contar com uma mentoria especializada como a da Moove faz toda a diferença. O nosso time revisa todas as suas informações, entende os detalhes do seu perfil e analisa ponto a ponto com atenção. Tudo isso para garantir que não hajam erros e que você esteja muito mais preparado para o dia da entrevista, e isso aumenta em muito as suas chances de aprovação. Além disso, pede também para que alguém revise o seu formulário, se for possível. Dito isso, eu também preciso destacar um ponto sobre a DS-160. Você vai precisar preencher e realizar o pagamento da taxa para cada uma das pessoas da sua família. Então, anota e guarda bem o Application ID e a resposta da pergunta de segurança. Você vai precisar dessas informações para acessar a sua DS-160 mais tarde. Você é o responsável por verificar se todas as informações
são verdadeiras e corretas. Um outro ponto muito importante sobre o preenchimento da DS-160 é a questão da foto. Se você vai realizar a entrevista em Recife ou Porto Alegre, por exemplo, você vai precisar anexar uma foto sua na DS-160 que foi preenchida. Isso porque nessas cidades tem o consulado americano, mas não tem o CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, que é onde se coleta os dados biométricos além da foto. Agora, se você vai nos outros consulados ou na embaixada em Brasília, por exemplo, você só vai precisar levar as fotos dos seus familiares que não precisam comparecer ao CASV, que são as pessoas com menos de 14 anos e mais de 80 anos. Para tirar essa foto, o ideal é que você vá junto com o seu familiar a um lugar que seja especializado em fotos para documentos e peça para que seja tirada uma foto 5x5 e que ela seja entregue tanto de forma digital como impressa. A foto não pode ser editada ou retocada de forma excessiva, ela deve ser nítida, com cores naturais e boa iluminação, e ela deve ser atual, tendo sido tirada nos últimos 6 meses. Outras recomendações extras são remover os óculos, os brincos, colares e outros acessórios antes de tirar a foto. O cabelo ele deve estar penteado para trás de forma que o rosto fique totalmente visível, e se for utilizada a maquiagem, ela deve ser leve e natural. Outra dúvida muito comum sobre os formulários DS-160 é, depois de ser enviado, quanto tempo ele tem de validade? E a resposta é que ele permanece válido por um período de 1 ano, mas é importante observar alguns pontos. O primeiro deles é que o código de barras do seu DS-160 é indispensável para agendar a sua entrevista no consulado ou embaixada dos Estados Unidos, e você tem 1 ano para usar esse código. Se você não agendar a sua entrevista dentro desse período, você vai precisar preencher um novo formulário DS-160. Um outro ponto de atenção que você precisa estar atento é que, mesmo que o formulário seja válido por 1 ano, as informações fornecidas devem estar atualizadas no momento da entrevista. Então, se tiver alguma mudança significativa no seu perfil, como o teu estado civil, por exemplo, pode ser necessário preencher um novo formulário. Ou seja, o seu DS-160 ele tem validade de 1 ano para efeitos de agendamento da entrevista, mas as informações devem estar sempre atualizadas. Agora, no dia da entrevista é necessário levar os documentos corretos para aumentar suas chances de aprovação, e a lista pode variar dependendo do tipo de visto solicitado, mas aqui eu vou te falar alguns dos documentos que você precisa levar, mesmo que eles não sejam solicitados. Levar esses documentos pode te ajudar bastante. São eles: um passaporte válido e passaportes anteriores, página de confirmação do agendamento, página de confirmação da DS-160, declaração de imposto de renda dos adultos com recibo de entrega, demonstrativo de pagamento dos últimos 3 meses, extrato bancário dos últimos 3 meses, comprovante de residência, roteiro de viagem com os locais que você quer conhecer, se você tiver, certidão de casamento, se tiver. Se você for funcionário, os 3 últimos olerites, mais a carteira de trabalho original ou a digital impressa. Se você for empresário, os 3 últimos prolabores ou decore, mais o contrato social, ou a última alteração contratual, mais o CNPJ, mais o imposto de renda de pessoa jurídica, entre outros. Se você tiver funcionários, os documentos que comprovem esses funcionários. Se você tiver sponsor, um patrocinador financeiro, uma carta custeio assinada com firma reconhecida em cartório. A verdade é que a DS-160 é sim a etapa mais complexa de todo o processo do seu visto, e essa enxurrada de informações que não para de chegar, ela pode ser organizada e explicada com clareza quando você tem uma mentoria especializada do seu lado. Cada pequeno erro nesse formulário pode custar caro no dia da entrevista, por isso, contar com quem entende do assunto é o que separa quem apenas tenta de quem realmente se prepara para ser aprovado. Agora, imagina que você começou a separar os documentos para ir para a entrevista e percebeu que perdeu o número de identificação do seu formulário DS-160. Não se desespera, existe uma maneira de tentar recuperar ele. Para isso, é preciso que você verifique os seus arquivos. O número de identificação da DS-160 está localizado na página de confirmação que você baixou ou imprimiu depois de enviar o seu formulário. Por isso, verifica os seus arquivos impressos digitais e verifica também a sua caixa de entrada e a sua pasta de spam, porque algumas pessoas recebem um e-mail de confirmação depois de enviar a DS-160. E aqui eu quero aproveitar para deixar algumas recomendações para que você não perca o seu número de identificação. E a primeira delas é sempre anotar e guardar o número de identificação da DS-160 e a resposta à pergunta de segurança em um local seguro. Mantenha as cópias digitais e impressas da página de confirmação do DS-160 e, ao iniciar o preenchimento da DS-160, já anota o número de identificação,
porque ele é gerado logo no início do preenchimento. Outra dúvida que de vez em quando surge aqui na Moove é: uma pessoa que trabalha para o governo tem mais chances de ser aprovada? E aqui a resposta é a seguinte: não necessariamente. Embora trabalhar para o governo possa transmitir uma imagem de estabilidade e vínculos com o país de origem, no caso do Brasil, o fator determinante para a aprovação do visto americano é a capacidade de mostrar que você tem vínculos fortes com o Brasil. E isso inclui laços familiares, profissionais e financeiros que incentivam você a retornar para o teu país depois da tua visita nos Estados Unidos. Ter um propósito claro para a viagem, seja turismo, negócios, estudos ou outros fins que sejam legítimos. E ter condições financeiras para custear a viagem sem se tornar um encargo para o governo americano. Então, trabalhar para o governo pode ser um fator positivo, mas isso por si só não garante a aprovação do visto. O oficial consular ele avalia cada caso individualmente, levando em consideração todos os aspectos que são considerados importantes. E agora você pode estar se perguntando se o formulário de DS-160 exige informações financeiras. E sim, você vai precisar incluir esse tipo de informação nele. Vão ser solicitadas informações relacionadas ao seu emprego e à sua educação. E se você estiver empregado, vai ser solicitado o seu salário mensal, então você precisa inserir o valor na moeda local de forma clara e precisa, no caso de quem está no Brasil, vai inserir o valor em real. E é importante reforçar que a transparência e a honestidade são cruciais ao preencher a DS-160. E eu ainda vou te falar alguns pontos que são indispensáveis na hora do preenchimento da DS-160, então fica aqui no vídeo para não perder, mas antes eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal. Aqui você vai ter acesso a vários vídeos sobre vivência nos Estados Unidos e sobre o visto americano, então clica aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo. E também tem pessoas que se perguntam: mas Caio, se eu já tentei solicitar o meu visto e fui reprovado, eu posso tentar mais uma vez? E a resposta é sim. Você pode reaplicar para o visto americano depois de uma negativa, mas é preciso que você entenda que cada solicitação é avaliada individualmente e que simplesmente você aplicar de novo sem descobrir os motivos da negativa anterior não é o ideal. Por isso é importante entender os motivos da negativa. A carta de negativa geralmente indica a seção da lei de imigração de acordo com o visto que foi negado. E a mais comum é a seção 214B, que significa que o agente consular considerou que você não demonstrou vínculos suficientes com o Brasil. Então, tenta identificar quais aspectos da sua solicitação podem ter levado a essa decisão. Isso pode incluir falta de comprovação de vínculos financeiros, profissionais ou familiares, informações inconsistentes no formulário de DS-160 e até a preocupação sobre as suas reais intenções de retornar ao Brasil. E com base nos motivos da negativa, é importante que você reúna documentos adicionais que fortaleçam a sua solicitação. Isso pode incluir extratos bancários atualizados, comprovantes de matrícula em instituições de ensino, cartas de emprego ou algum outro documento que demonstre os seus vínculos com o Brasil. Então, revisa com cuidado o formulário DS-160 e corrija qualquer erro ou informação que estejam desatualizados. Se as suas informações mudaram desde a sua solicitação anterior, atualize as informações relevantes e esteja preparado para responder as perguntas sobre os motivos da negativa anterior. Além disso, existe uma seção do DS-160 sobre questões relacionadas à segurança que vai fazer perguntas muito específicas sobre você. E é aqui que algumas pessoas se perguntam: Caio, se eu já fui preso, mesmo por um crime leve, eu devo declarar isso no formulário DS-160? E antes de responder essas perguntas, é importante te lembrar que o oficial consular ele tem acesso a diversas bases de dados e pode descobrir a prisão mesmo que você não tenha colocado no formulário. Por isso, honestidade e a transparência são extremamente necessárias durante todo o processo de solicitação de visto. Se você tiver dúvidas sobre como responder esse tipo de pergunta no DS-160, procura a orientação de um profissional especializado em vistos, porque cada caso é único e tem as suas particularidades. E lembra que é muito possível que os oficiais consulares dos Estados Unidos tenham acesso a informações sobre antecedentes criminais no Brasil a partir de diversos mecanismos de cooperação e compartilhamento de dados entre os governos dos dois países. Assim, eles podem ter acesso a bancos de dados internacionais, a dados da Polícia Federal do Brasil, a informações da Interpol e a certidão de antecedentes criminais. E a avaliação do seu histórico criminal vai ser feita com base no seu caso, levando em consideração a natureza do crime, a gravidade da pena e outros fatores relevantes. Então, mesmo que você tenha antecedentes criminais, ainda é possível conseguir a aprovação do seu visto, desde que você demonstre que você não representa uma ameaça
à segurança dos Estados Unidos. Outra dúvida de muita gente é: eu posso incluir um parente que mora nos Estados Unidos legalmente como contato no formulário? E a resposta é sim. Se você tem parentes próximos que residem legalmente nos Estados Unidos, é recomendável incluir eles como contato. Isso demonstra os seus vínculos familiares e pode ajudar a fortalecer a sua solicitação de visto. E se a sua viagem estiver relacionada a visitar um parente nos Estados Unidos, é essencial incluir ele como contato. E ao incluir um parente como contato, você vai precisar fornecer as seguintes informações: o nome completo, endereço nos Estados Unidos, o número de telefone, e-mail e grau de parentesco. E se você chegou até aqui e quer aumentar suas chances de conseguir o seu visto americano, seja de negócios, turismo ou estudante, saiba que nós da Move estamos preparados para te ajudar. A gente oferece uma mentoria totalmente personalizada, pensando exclusivamente no seu caso, para te ajudar com a aplicação do seu visto. Na Move a gente te ajuda com cada etapa da sua aplicação, desde a definição do visto até o dia da entrevista, e te acompanha até quando você estiver nos Estados Unidos. Além de te auxiliar no preenchimento da sua DS-160, a gente também identifica os principais pontos de atenção no seu perfil para aumentar a sua chance de sucesso, além de entender os potenciais problemas do seu perfil que precisam ser ajustados. E durante a mentoria a gente define a estratégia e também foca em te preparar para a entrevista. Se você já viu as nossas entrevistas com os nossos clientes aprovados, com certeza você sabe do que eu estou falando. Os nossos clientes elogiam demais o nosso modelo de preparação para a entrevista, que usa a estratégia definida na mentoria e ajuda os nossos clientes a contar suas verdades da forma mais eficiente possível. Assim, eles são preparados para os cenários mais críticos de entrevista, o que aumenta demais as chances de aprovação. Se você quer saber mais sobre como a gente pode ajudar você a aumentar suas chances e assim ficar mais perto de ter o seu visto aprovado, entre em contato no link que está na descrição para falar com um dos nossos especialistas. Se você quer saber mais sobre a importância do DS-160 no processo de aplicação para o visto americano, você precisa conhecer a história da Aline. Então clica no vídeo aqui do lado para entender como ela quase perdeu o visto americano por causa de alguns erros que pareciam bem pequenos. Assim você vai estar mais preparado e não vai cometer os mesmos erros. Até mais!